Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Logística Fora da Caixa. Hoje a gente tem aqui mais um convidado de peso, com muita história, muita bagagem, né, Tailan? Você acha que vamos dar um pouco de risada aqui hoje ou não? Opa, e aí, Alder, tudo certo? Eu sei, Hoje. eu sei que ele é gremista, não Não, ele quer não é. dizer Olha, agora. já fica bravo. Não, aqui, olha, com certeza eu acho que a cada dia que a gente vai trazendo pessoas aqui, vai agregando para o nosso conhecimento, nós vamos conhecendo histórias. A gente normalmente ou já conviveu ou conheceu a pessoa, mas conhecer a história de vida da pessoa é muito bacana. Isso eu Sei, acho que tu vê as origens, da onde ela veio, como ela chegou e o que que fez ela ser o que ela é hoje, né? Eu acho que isso é muito bacana. E hoje nós vamos ter isso com certeza. mais uma vez. Então, antes de iniciar a apresentação do nosso convidado, eu gostaria de, para você que está aí na nossa audiência hoje, agradecer. Nós estamos publicando semanalmente as entrevistas e está gerando uma repercussão. Muita gente vem agradecer, vem elogiar, vem comentar. Isso é legal, né? Tu dá um feedback. Então, muito obrigado aí você que vem acompanhando o nosso canal. É importante você comentar as entrevistas, se você quiser deixar um recado pro convidado, é importante você compartilhar as entrevistas, daqui a pouco a pessoa que está aqui é um conhecido seu ou um conhecido de um colega de trabalho, isso ajuda também. Se inscrever também é legal e curtir também as entrevistas. Ok? Nós estamos no Spotify, então hoje vem mais um conteúdo bacana. Você que está indo em casa, você que está indo para casa agora do trabalho, é importante ir também escutando um bom conteúdo, ok? YouTube, Instagram e LinkedIn também são as redes sociais que a gente também posta os nossos conteúdos. Então, Helder, faça a apresentação aí do nosso convidado, importante hoje aí no dia de Show hoje. de bola, vamos lá. Nosso convidado de hoje é o Jorimar Basso, gerente nacional de logística na Friboi. Basso, seja muito bem-vindo aqui ao podcast. A gente que se conhece aí, acho que desde meados de 2016, né? Foram os primeiros contatos que eu tive contigo. É, confesso que dava muito medo ir para as reuniões contigo, então hoje aqui não é nenhuma reunião de cobrança. Então seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite quando ainda era online, né? Tu foi um dos meus primeiros convidados ali. Eu fiz uma listinha de pelo menos uns 90 nomes ali e fui mandando e pensava, esse não vai aceitar, esse não vai aceitar. O Baço não, aceito, mas só quando eu estiver no Brasil. Eu falei, meu Nós vamos Deus do falar céu, sobre nós isso. vamos falar sobre isso aqui. Cara, seja muito bem-vindo, obrigado aí pela confiança para a gente bater esse papo descontraído aqui. Obrigado, Helder. Obrigado, Tailan, pelo convite. De fato, você me convidou há um tempo, eu já não pude, mas é um prazer estar aqui com vocês. Ao mesmo tempo, quero parabenizar pela iniciativa, pelo canal, pelas entrevistas. E é um novo canal que a gente tem para ouvir as histórias do pessoal, dos profissionais. E o que eu puder compartilhar hoje, vou fazer com o maior prazer. Legal. Quem que é o Jorimar Basso? Jorimar Basso é a pessoa que nasceu lá no interior do Rio Grande do Sul, estudou, desenvolveu uma carreira que a gente vai falar daqui um pouco, né? Perdigão e principalmente na JBS. Minha família é uma família que trabalha, mora lá ainda, no interior. E eu comecei a minha carreira profissional lá, depois mudei para São Paulo. Tenho uma esposa, duas filhas, uma mora comigo, outra continua lá. Me considero uma pessoa simples, humilde, trabalhadora, comprometida, basicamente isso. Tricolor? Não, colorado. Colorado. Falar isso ao vivo para todo mundo, O né? gaúcho, ele tem essa característica assim, se um é gremista, o outro é colorado, tu dizer, eu, por exemplo, eu sou gremista e o Basso é colorado. Se eu chegar e disser assim, ô Basso, e aí, o nosso Grêmio? Não, calma aí, não. Já tem isso, já é Não, uma... mas é legal. Ô, Basso, legal, todo mundo conhece né, durante as minhas entrevistas aí, principalmente aquelas que eu fiz sozinho, no começo do canal ali, o pessoal, sempre que a gente perguntava de referências, né, tinha um monte de gente que citava o seu nome, assim como citaram vários outros nomes que a gente já conversou, mas alguns citavam o Basso e eu me surpreendia, porque eu conhecia você das reuniões que a gente fazia, mas eu não
tinha a mínima noção da trajetória, né? E aí, pelo menos, acho que uns 4, 5 convidados ali citaram, não, Jorimar Basso. A André foi uma das que mencionou O Júnior da fortemente ali, Friozer lá o de Júnior Jacareí, também, falou do início da quando ele profissão. abriu o negócio Isso, dele, quando ele... ele levou o Baço lá pra conhecer e o Baço, não, tu tem que arrumar isso aqui, ajustar ali, então já Sim. foi, e ele dá muito valor a isso. Então, hoje tu é uma referência para um monte de gente, né? Mas como que você chegou até aqui, né? A gente te conhece aí como o gerentão lá da Friboi, mas como que o Basso chegou até essa posição? Antes disso, né, eu agradeço as pessoas que fizeram referência a mim. A Andréia foi uma das primeiras, né? A Sim, Andréia é uma pessoa fantástica que eu admiro, trabalhou comigo e, além de uma excelente profissional, uma excelente pessoa também. Mas, falando da minha trajetória, né? Lá na cidade que eu nasci, em Marau, Marau no Rio Marau, Grande do Marau, sou de Sul. interior do Rio Marau. Grande do Sul. Comecei na Perdigão, dá para se falar que foi a minha primeira empresa. Lá tem um complexo grande da Perdigão, tinha, ainda tem. Eu comecei trabalhando na área administrativa. Logo em seguida, teve um processo de seleção lá para trabalhar como supervisor de produção. Na época, supervisor já era um cargo importante. Estou falando lá de 88. E aí tinha dezenas de candidatos e tinha 4 vagas, eu fui um dos selecionados. E aí começou a minha trajetória, vamos falar assim, de trabalhar com equipe, de gestor. E aí a partir daí começou o meu aprendizado. Eu comecei com uma equipe de 64 pessoas. Quando eu cheguei lá, tinha cerca de 20 supervisores naquela indústria, uma indústria importante de um abatedor de frango, voltado basicamente para exportação. Aí, ao longo dos anos, né, a Perdigão implementou um programa de otimização que visava aumentar a capacidade das plantas. Então, foi aumentando a produção e aí foi diminuindo os supervisores. Então, desses 20, viramos 7. Desses 64 que tinha no início, um tempo depois viraram 220 e depois viraram 460 funcionários da minha equipe. Claro que tinha o pessoal de apoio, né, Sim. em cada área. Aí eu posso falar que foi a minha escola, né, o meu aprendizado em termos de gestão, de equipe, gestão de processos. Nesse tempo a gente implementou vários na época lá a gente implementou o programa da ISO 9000, que na época estava começando, e participando ativamente, né? Nós também na época lá conseguimos uma certificação EFSC, que foi a primeira empresa do Brasil que conseguiu. Isso envolvia muito desenvolvimento de equipe, de processos. E ao longo desse período, eu fui convidado para participar de vários projetos que a Perdigão vem implementando. E aí, num dos projetos que eu participei, tinha um líder do projeto que se chama Cid Bareta. Logo depois, ele assumiu a diretoria de logística da Perdigão, na matriz em São Paulo, e me convidou para mudar para cá. Eu vim para cá, fiquei 2 semanas observando como que era o trabalho. Ao final das 2 semanas, ele fez uma proposta para mudar para cá. Eu voltei para Marau, lá para Passo Fundo. Na época, eu já era casado e morava em Passo Fundo. Conversei com a minha esposa e aí a gente decidiu mudar para cá. Eu vim para cá para trabalhar como supervisor de armazém no CD do Jaguaré. Tu não passou pelos dilemas do Miguel e do Altemir, não, né? Não sei se tu ouviu, a do Miguel, né, não foi publicada, mas o Altemir disse que foi conversar com a esposa, falou, nossa, né, Eu não não, quero eu ir. não quero ir, ela não vai querer, não sei o quê. E ele não queria, e ela, a hora que ele falou, ela foi a primeira animada a dizer vamos. E o Miguel com medo, né? O Miguel disse que quando foi convidado para vir para São Paulo, ah, ele com medo de vir, que é muito assalto, não sei o quê, Poluição. falou com o chefe dele e falou assim, olha, Miguel, Concórdia, né?
se Concórdia fosse bom, o povo não tava tudo lá. Então, É verdade. Isso foi em 2001 que eu mudei para cá. 2001 mudar para São Paulo é diferente que mudar hoje, né? Sim. Acho que nem tinha GPS na época, né? Mas aí teve um detalhe importante nessa mudança, porque a minha esposa estava grávida de quase 8 meses, né? E a gente mudou para cá e tomar a decisão de mudar para cá, né? Todo o encaminhamento da gravidez estava lá, enfim, do parto já. E a família, né? É, Próximo. exatamente, a família próxima, né? Aqui não tinha ninguém praticamente. Então, um mês e meio depois que a gente mudou, aí nasceu a nossa filha. E para mim também, além da mudança de cidade, era praticamente a mudança de emprego, porque era uma área nova, chefes novos, colegas novos, equipe nova. equipe nova. Então foi uma decisão importante, mas valeu a pena. Esse período aí tu disse que estava entrando na logística da Perdigão, ele nasce junto com a transição ali da Sadia, que também A estava fusão, não, começando. a Não, fusão não, foi não, a fusão não, eu digo a fusão foi muito depois. Eu digo o nascimento, né? Porque a gente tá ouvindo o pessoal da velha guarda e da logística e é gente que nasceu com a logística no país, né? Essa separação do comercial. A Perdigão também estava passando por esse processo? Justamente a minha vinda foi para fazer essa virada de chave. Até então, o pessoal da logística dos CDs, das unidades, respondiam para os gerentes comerciais. Sim. E a minha vinda foi justamente para fazer essa virada. Nós começamos aí pelo CD Jaguaré, onde daí a gente passava, no caso eu estava no CD, passava a responder para o gerente de logística. Na época era o Vitor Berta, o Vitor Berta e o gerente, e o diretor era o Cid Bareta. E eu fui convidado para passar a implementar alguns modelos, alguns programas que a gente tinha bem forte lá na indústria e que o Cid conhecia. A gente começou a implementar, deu resultado, porque até então não se trabalhava com muita técnica, com controle de indicadores, controle de produtividade. E com isso, um ano e pouco depois, daí eu fui promovido para coordenador de logística. Até então eu respondia pelo armazém, eu passei a responder por toda a operação de CD, incluindo o transporte. Aí continuei nessa sequência aí. Cerca de 8 meses depois, aí eu fui convidado para trabalhar na área corporativa, de fato, da Perdigão. Logo depois, se criaram 2 regionais de logística. Eu fiquei com a Regional Sudeste e Sul, e o meu antigo chefe ficou com a Regional, com o restante do Brasil. Quais os estados que englobavam essas Nessa época, na minha área de atuação, envolvia Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tinha vários CDs, né? Na época tinha cerca de 20 CDs. Então, da Perdigão do Brasil inteiro, né? Logo depois, a Perdigão, além da expansão que ela vinha fazendo, de abrir novas fábricas, aumentar o volume, ela comprou e comprar também algumas empresas, ela comprou a Batavo e comprou a LG. Sim. Com volume de leite, né? Papai do lácteo. Eu operei isso daí, rapaz. Muito alto. Com esse movimento, ela praticamente dobrou de tamanho. O nosso volume de armazenagem, de entrega, de transporte, praticamente dobrou. E aí, nesse momento, teve a necessidade de criar gerências regionais. Foram criadas 4 gerências e eu assumi a Regional Sudeste. A Regional Sudeste respondia por 40% do total do movimento do Brasil. Então foi nessa sequência da Perdigão, fiquei lá ao todo 22 anos. 22 anos. 22 anos. Englobando a área de produção, administrativa, produção e logística. Tu pegou a parte da fusão, então, também? Eu peguei o início da fusão, eu saí em 2011, já estava em curso a fusão. Aí eu saí, recebi um convite para trabalhar na Seara, ainda quando fazia parte do grupo Marfrig. O meu ex-chefe estava lá, o Vitor Berto, e aí o Ricardo Jacob, que era o diretor de supply lá, me convidaram. Eu fui para lá da mesma forma para implementar alguns programas que lá não tinham. Aí que, na verdade, a Andréia, ela trabalhou comigo na Perdigão e depois eu convidei ela para trabalhar na Seara. E só que no final de 2011, então fiquei lá cerca de 8, 9 meses na tu Seara. Trabalhou na Seara? Trabalhei quando era Marfrig. Mas em qual estado? Eu trabalhava na matriz, daí na Seara eu
respondia por toda a operação nacional dos CDs. Só tinha eu de gerente de logística dos CDs. Então foi também um desafio importante. Deu para fazer um trabalho muito bom, mas eu recebi uma proposta muito boa da JBS e foi difícil fazer a migração, porque o pessoal queria que eu continuasse, mas eu acabei optando por trabalhar na JBS. Na JBS, então, entrei em 5 de janeiro de 2012, até agora. A gente continua Da, lá. Também para. E aí, um fato interessante, também para fazer a mudança até aquele momento. O pessoal da logística dos CDs, né? A minha área de atuação basicamente foi nos CDs, tanto na Perdigão, na Seara e na JBS. Então, na JBS também, a equipe de logística dos CDs respondia pro gerente comercial. Então, eu fui convidado também para fazer essa virada de chave. Então, cada equipe, cada coordenação, gerência do CD passou a responder para mim, que ficava aí na matriz. pouco mais de 30 e poucos anos já de experiência na logística. Da logística desde 2001. Qual que é a maior diferença que você percebe de trabalhar numa produção de fábrica, né, uma parte de indústria ali, e na logística? Da época que eu trabalhei, hoje certamente as Já é áreas muito de mais produção automatizado está também. mais automatizado. Na época, a gente tinha alguma automatização, mas boa parte. Hoje ainda tem muitas indústrias que não tem muita automatização, porque ainda a mão de obra compensa em relação a automatizar tudo, né? Mas eu diria que boa parte do que eu aprendi lá em técnicas de gestão, de controle de processo, gestão de pessoas, eu implementei na área de logística também, né? A dinâmica é bem diferente, né? Na área de produção, seja do frango, do porco, dos industrializados, ou no bovino que estou agora, na indústria é mais linear, né? A questão de volumes, tá definida uma indústria, por exemplo, lá onde eu trabalhava, batia na época 220 mil frangos por dia, era 220. O que mudava eram as ordens de produção. Num determinado dia fazia um corte para o Japão, no outro dia para a Europa, para Hong Kong, enfim. Mas o volume era aquele. Já na área de logística, a questão do volume é um dos nossos desafios, né? Num dia com um volume bem alto, com os picos, no outro dia com os vales, a gente tentar equilibrar os recursos, né? Seja da equipe de armazém, seja da frota, né? Ter caminhão para atender, depois no outro dia caminhão parado. Eu falo que a gente nunca está em paz, né? Porque um dia a gente está sendo cobrado para atender o volume, no outro dia a gente está sendo cobrado para diminuir o custo porque tem caminhão parado, gente parada, né? Falando assim, a grosso modo. Mas essa é a nossa vida, nosso sangue, né? Isso que a gente gosta de trabalhar, que tem que gostar para estar nessa área, né? E eu sempre gosto de fazer uma pergunta, Bas. Você, obviamente, eu imagino que já gerenciou armazéns também, Sim. né? Entre armazém e transporte, qual as principais diferenças no teu ponto de vista? É bastante diferente, principalmente nos dias atuais, a gente teve uma mudança forte na questão do transporte a partir da pandemia, mas já antes, já vinha acontecendo na questão da oferta de caminhões, né? Porque aumentou muito o custo de tudo, né? Do Sim. caminhão, dos equipamentos, dos baús e também o diesel, né? Ao mesmo tempo que é um negócio que já vem acontecendo há mais tempo, que é a dificuldade da mão de obra, do motorista. Falando principalmente em distribuição, Distribuição. caminhão pequeno. Quando é carreta, quando é longo percurso, eu já tenho uma rotina mais estabelecida de quanto vai trabalhar por dia, quilometragem que faz por dia. Agora na distribuição, um dia um caminhão pequeno, né? A gente está falando basicamente 3/4, toco e vans. Um dia sai com 5 entregas, noite com 10, com 30. Aí chega num cliente que descarrega rápido, no outro fica 2, 3 horas. Então, com isso, a questão de encontrar motorista e fidelizar ele tem sido um desafio para os transportadores. E isso acaba transferindo para as empresas, né, para os embarcadores. Ao passo que do armazém, se a gente conseguir montar uma equipe
treinar ela e ter uma estabilidade, só tem o desafio dos volumes, né? Um dia fazer mais, outro dia fazer menos. Agora, no transporte, ele tem muita variável externa. Além da questão do motorista que falei, um dia o trânsito está ruim, dá um acidente, atrasa tudo. Outro dia o sistema eventualmente para, também atrasa. Outro dia não chega a tempo por um determinado fator, acaba eventualmente atrasando uma entrega ou dá uma devolução. Então, eu diria que é mais complexo. É mais variáveis, né? O negócio Tem mais variáveis externas que Sim. afetam a que não, operação. e não depende diretamente da pessoa, são variáveis que tu não tem um controle, né? Por mais que você trabalhe controlado, não é imprevisível. E tem muita diferença regional, né? A minha atuação aí, que tem CDs aí de norte a sul, na própria questão de mão de obra também tem bastante diferença. A gente tem que ir conhecendo com as equipes locais e tentando criar um Vai se melhor modelo. adaptando, né? Ô Basso, nesses, né, mais de 30 anos, tu deve ter vivido aí bastante projetos, igual tu disse, né? Trabalhou com bastante projeto. Qual os projetos que, pelo menos uns dois aí, que mais marcaram a tua trajetória? Nós tivemos, ainda na Perdigão, com toda aquela expansão que falei, a gente abriu muitos CDs, alguns com automação, né, com transelevador, e também muitos transit points, né, cross-docking, que foram assim de muito aprendizado. E aqui na JBS, nós implementamos programas de gestão. Nós implementamos desde o sistema Ravex, que vocês conhecem, que permitiu que a gente passasse a ter monitoramento online das entregas, da temperatura dos caminhões, que é o ponto mais crítico da nossa cadeia de alimentos, né? A visão online do que está acontecendo, se o motorista chegou na entrega, se fez aquela entrega, quantas entregas sempre fazer, temperatura do produto. E a gente dimensionar a jornada do motorista, se está sendo produtivo, se está saindo dos nossos CDs no horário, se está concluindo a jornada. Então, foi uma parte do que a gente implementou e que, de fato, mudou a forma de gestão e a visão do que a gente tem do que está acontecendo na rua. Eu destacaria esse projeto aí como importante agora na JBS. Você citou ali o projeto da Ravex, enfim, eu participei disso ativamente, né, com Ativamente. vocês. E o que eu noto, eu sempre disse, quando o Basso vir aqui, eu vou perguntar, né? Hoje eu vou perguntar, chegou o dia. Não, é sério. Que vocês têm e não é porque você está aqui, isso eu falo para quem tiver, que a cultura que a Friboi tem de medir os indicadores, de engajar a equipe a ir Viver o atrás do número. resultado, Vive o número. vive o número, é diferente, né? Isso é um ponto que tem que destacar. Como que é o dia a dia e que prática que tu adota para fazer com que isso aconteça em relação ao pessoal buscar a meta a ser batida? O primeiro ponto é a gente mostrar e a equipe conseguir enxergar o objetivo daquela meta, daquele indicador. Para que a gente está criando aquilo, implementando o controle, implementando o sistema. Então, tem que entender o objetivo fim disso. E tem objetivo. No caso, por exemplo, que eu citei do Ravex, pegar um dos pontos só que é a temperatura. Até então, quando tinha um problema na entrega, que era relacionado à temperatura, o que a equipe local fazia? Entrava em contato com o transportador, e o transportador falava, não, o equipamento estava ligado. Mas no escuro, né? Com a implementação disso aí, a gente consegue ver online a temperatura, se está a temperatura dentro do nosso padrão, enfim. Então, a questão é a gente mostrar para a equipe, isso vai demandar mais esforço, vai demandar até investimento que a gente teve que fazer, vai demandar mais controle, vai demandar mais um plano de ação. Se eventualmente não estiver bom dentro da meta, fazer plano de ação. Então, a equipe entendendo isso, vai fazer com que a gente tenha uma gestão à vista e um controle na risca do que a gente tem que fazer, o que a gente tem que buscar, que é para o bem da área, que é para o bem da empresa. E eu lembro que você falou dessa questão de viver, tem um ponto que eu acho importante, que geralmente quando você vai fazer uma implantação, uma empresa adquire
sistema de gestão, a maioria já sonha com o todo completo, querendo rodar, e eu lembro que do período que eu acompanhei esse projeto aí, um ano era um indicador. O ano seguinte implementava mais um indicador. Mais um ano, outro indicador. E ia crescendo a utilização E o e número amarrando. vinha A evoluindo. gente até teve uma visita aí que a gente viu a menina apresentando e esse acompanhamento dos indicadores, eles já pensando nas próximas fases, né? Olha, a gente está vendo que a gente pode usar mais coisas. E ao mesmo tempo, para quem implanta, você fala, olha, tem mais coisas, a gente consegue entender o porquê que está indo passo a passo, né? E a cada amarração a cada implementação nova, você vai amarrando e vai contextualizando, né? Outro negócio legal que eu lembro foi quando começaram as correções de coordenadas, né? Isso é um problema grave na maioria dos clientes. Eu lembro que o pessoal fazia, acho que uns 500 clientes por dia corrigindo, você via que o time ali estava engajado, atuando, né? A seriedade que levava aquilo, isso é bem bacana. Nós temos uma filosofia que aqui o nosso diretor na JBS é o Schumacher, né? Gilmar Schumacher, e a gente partilha do mesmo pensamento, do mesmo modo operandi, que primeiro vai subindo a régua sempre, né? Você dá para perceber a falta de viu, ele fala do engajamento do time, mas a gente que está na ferramenta, a gente percebe o desespero quando entra um a mais. Né? E aí nós temos uma filosofia que é a seguinte, a gente não mexe nos números. Se o sistema está apresentando aquele número, independente da variável externa que eu mencionei, o número frio é aquele lá. Né? Se eventualmente não chegou porque teve um acidente na rodovia e os caminhões ficaram 2, 3 horas parados, a gente não tira esse número da conta. Ele permanece Ele faz parte. Ele é uma maneira de medir o imprevisível, né? Exatamente. Todo mundo fala assim, a meta tá ali, não é para ser batida, é para tu ir atrás dela. Se tu bater, é mérito, mas então... Nesses, né, e isso chama a atenção para um ponto, né, que existe todo esse contexto dos projetos implantados, mas na sua visão, para fazer dar certo, qual que é o maior desafio? Porque a gente, dentro desse, né, são quase 10 anos já operando o sistema, evoluindo, né, crescendo ali dentro, mas a gente vê, por exemplo, clientes surgindo agora, o cara nunca passou pela cabeça dele, talvez nunca teve essa visão. E aí, quando você vai fazer um treinamento, uma implantação, a primeira preocupação de quem adquiriu é o time. Nossa, mas o time não vai fazer, não vai sair da zona de conforto. Na sua visão, qual que é o maior desafio não só com esse projeto, né, mas qualquer um desses que você precisa desse engajamento da equipe, qual que é o maior desafio? O primeiro, então, que eu mencionei antes é assim, a equipe entender a importância dele, qual que é o fim dele, que benefício que vai trazer no futuro próximo e dar o recurso. A gente provê o recurso. Tem outro exemplo que a gente, dentro da nossa malha de CDs, a gente tem uma parte que é terceirizada, é feito operador logístico, e outra parte é operação própria. E no nosso modelo de gestão, é o mesmo sistema que a gente usa tanto na operação própria quanto no terceiro, falando em WMS. Então, num primeiro momento, o operador logístico, quando ele se depara com essa tecnologia, ele fica com um pouco de receio, mas logo depois que ele começa a usar, ele fica maravilhado com o nosso sistema. Mas para isso, a gente mostrou como que é, nas implantações, eu levo equipe própria de outros CDs para lá dar todo o suporte durante a implantação e depois, recebendo treinamento, tendo suporte até para auxiliar na execução do produto, e o resultado aparece logo em seguida. Porque esses anos de estrada que a gente tem, né, a gente já passou por muitas situações e a gente sabe que vai dar resultado. Então, tem que ter entendimento da equipe, o treinamento e dar o recurso necessário para que aquilo lá de fato aconteça, da forma que tem que acontecer. Eu entendo que o segredo é basicamente esse. Sim. Ô Basso, eu acompanho você às vezes nas redes sociais aí, vejo que você é uma pessoa bem culta, né? Vamos dizer a palavra mais... cara moderno. Um cara, e com quem eu converso, isso também as pessoas compartilham da mesma opinião.
Agora um pouco da vida pessoal, assim, eu vejo que você tem um hobby de viajar, né? Conta um pouco disso. Já conheceu quantos países? Quais foram os mais legais? E a cultura mais, talvez a cultura mais que te chamou a atenção aí pra fora aí. E de onde veio essa paixão, né? É que se a gente começar a falar de viagem aqui, a gente vai a noite inteira. Mas, Ó, de você fato, tava falando de logística e tava com a cara séria. Falou de viagem, o sorriso abriu. não, Aí, isso é desde cedo, tem essa vontade de viajar, desde quando eu morava lá no interior, lá. Marau. Quando viajar de avião era um evento, né? Mas aí eu tenho esse hobby mesmo, né? A minha esposa também e a minha filha, que mora aqui em São Paulo também. A gente já visitou vários países, né? Cidades, mas poderia ter visitado mais, e que a gente procura, quando chega no lugar, não passar assim pouco tempo lá, assim, de passagem naquele Se local. aprofunda A mais. gente procura ficar lá, dependendo do local, 3, 4, 5 dias. Então, faz com que a lista de países não seja muito grande, né? Porque justamente fica mais tempo. Mas eu fiz essa contabilidade um tempo atrás, eu acredito que tem em países, 20 e poucos países, aí Olha só. umas perto de 70 cidades, né? Alguns eu já visitei mais uma vez. Na Itália eu fui 5 vezes já, por exemplo, né? Enfim, Depois de parar de trabalhar, se parar de trabalhar, ou já sabemos o destino, né? a Itália porque eu sou descendente de italiano, né? Você perguntou com relação a países assim legais. Eu faço, não sei se o pessoal que se conversou falou isso, né? Mas eu faço um planejamento grande. Falaram, É, né? até, Falaram. até disseram que tu monta roteiro para as pessoas. Monta um roteiro, ó. Vai lá, janta nesse lugar, Diz que dorme. não erra, Não né? erra, falaram que sempre acertou. Aí eu pesquiso bastante mesmo, faço um planejamento bom. E aí eu posso falar que todos os locais que eu fui, seja o país ou a cidade, eu procuro sempre mesclar cidade grande com cidade pequena. Tenho ido mais para a Europa, né? E lá tem muita história. Então, todos que eu fui, eu gostei muito, muito, muito. Não tem um local que eu fui que eu não gostei, que não atendeu a minha expectativa. Eu acho que vai em função do planejamento, de que, ó, bom, eu vou gostar disso aqui, vou planejar e deu certo. Se tiver que escolher um, eu vou escolher Itália, mas aí é por questão de sangue, né? Já vem na É. descendência. O, nessas tuas viagens, assim, você procura observar, fazer comparativos de pontos relacionados ao teu trabalho, por exemplo? Eu já fiz algumas viagens, alguma dessas foi a trabalho, né? Fui em feiras, eu fui visitar outras operações nos Estados Unidos, na Espanha, né, em Barcelona, nos Estados Unidos em Atlanta, fui na Holanda, Amsterdã, no Porto de Roterdã, e fui mais de uma vez, inclusive, e também na Alemanha, em Hannover. Diz que uma Então, feira de Hanover é É, muito. é muito boa, muito grande. A de Barcelona também, um salão internacional de logística também muito bom. Lá a gente se depara com as novidades, né? Que ainda não tem, as tecnologias, os equipamentos, né? Tem, por exemplo, de Hanover, eu fui em 2018, se não me engano. A gente viu alguns protótipos de equipamentos que agora que estão chegando aqui, né? Então, isso agrega, né, traz conhecimento para a gente. E quando é turismo mesmo, não tem jeito, a gente acaba olhando, né? A gente vê, agora mesmo na última que foi, a gente está caminhando lá na rua e aí chega um caminhão fazer uma entrega e tem o baú, como é que é feito, como é que eles fazem, a gente vai observando como é que faz, filma, tira foto, para entender como que funciona lá e ver se dá para aplicar alguma coisa aqui. Tu chegou a observar alguma coisa interessante, assim, em operações? Tu chegou a visitar operações no externo? Sim, eu visitei operações de pegar essa da Alemanha, a gente foi na empresa Jungheinrich, né, de empilhadeiras, a gente foi na fábrica e a gente foi também num CD, onde tem um transelevador, que é CD totalmente automatizado, tem poucas pessoas trabalhando.
E aí, assim, uma tecnologia que não tem um modelo de gestão. E também uma bem importante foi em 2008, lá no Porto de Rotterdam, que é o Rotter, maior, Porto, Rotterdam, na Holanda, não. que é o maior porto da Europa, né? Lá eu vi, assim, na época, para mim foi um negócio que eu não imaginava. A gente foi na torre do comando do porto lá e passava o porta-container com o container em cima sem ninguém pilotando, né? Tudo automático. A gente se depara com isso, né? É bastante interessante. E quando, E quando um ponto só para complementar, que é uma situação que a gente tentou implementar aqui, até no movimento que fez com um grupo de empresas é, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, um grupo de trabalho que foi criado lá na USP, de entrega noturna. Na Europa a gente vê muito disso, né? Entrega noturna. O caminhão chega, faz a entrega, coisa rápida, né? Aqui no Brasil a gente tentou, mas não teve sucesso porque tem uma dificuldade de operar, também tem interesse do cliente receber, né? Porque a entrega noturna ela ajudaria no trânsito, no principalmente, trânsito, né? Que durante o tempo de dia, nas entrega, grandes cidades, né? Só em São Paulo, mas a gente tem capitais, a gente tem cidades aí que é tão ruim quanto na questão de trânsito, do deslocamento. foge do fluxo do cliente, né? Exatamente. Mas aqui não tem assim um incentivo a receber à noite. E aí a gente fica preso no trânsito, né? Poderia ser muito mais rápida a entrega, muito mais ágil. Isso tem bastante lá. Isso é um Mas ponto. o que que você observou, por que que isso dá certo lá? O porquê exatamente eu não sei, mas eu acho que com esse pensamento de tornar o negócio mais direto, um fluxo mais limpo, né? Porque a gente vê lá caminhando lá, quando é mais tarde da noite, o caminhão chegando na rua, tira a pallet lá, o caminhão já automatizado, já desce o pallet, vai na loja, entrega e se torna um negócio bem mais ágil mesmo, né? É que aqui também você tem o fator do risco, né? O teu, Aqui ainda mais tem, o produto que você a- opera Opera bem aqui, visado. Imagina, tô fazendo entrega à noite nessas bocadas. tem o fator do risco, tem o fator de custo, né? Que o supermercado, por exemplo, teria que montar um turno à noite, aí tem a hora noturna, que é mais Sim. cara. Tem a questão, em alguns locais, até que os próprios clientes falaram, não, mas lá está no local que tem a lei do silêncio, então não Sim. pode movimentar carga, produto, caminhão à noite. Então, Acaba tem sendo um campo minado roteirizar isso. vários fatores que acabam impedindo que isso avance, mas seria um ganho para a logística nacional, vamos falar assim. Vamos voltar mais umas perguntas que o que me chama a atenção sempre, e isso é parabenizar, tá? Que eu converso muito com as pessoas que já trabalharam contigo, que trabalham contigo e são extremamente profissionais. Mas eu imagino que assim, foi mais de 30 anos, ou é mais de 30 anos, né? Já passou muitos profissionais, jovens, maduros, ou até em fim de carreira. Qual que é a característica que tu instiga que as pessoas tenham quando elas estão se entrando no mercado de trabalho ou a orientação que tu dá? A primeira, né, que vale não só para isso, vale para a vida, vamos falar assim, que é a questão de estudo, né? Acabei não falando no início, mas eu comecei eu fiz uma faculdade, comecei aos 18 anos, como praticamente todo mundo, né? Terminei a primeira eu fiz em ciências contábeis. Estou citando o meu exemplo Sim, para, sim, não. né, que é Sim. depois eu terminei, logo em seguida eu comecei uma segunda de administração. Terminei isso lá no Sul ainda. Terminei a segunda, já comecei uma pós em gestão de recursos humanos e aí eu mudei para São Paulo. Aqui em São Paulo eu fiz um MBA em gestão estratégica na FGV e depois fiz um MBA em gestão de supply chain no IPT da USP. Além disso, fiz ao longo da vida vários cursos, né, de diferentes áreas que sempre agregaram alguma coisa. Então, o primeiro ponto que eu costumo compartilhar é a questão do incentivo ao estudo. Estudo. Perfeito. E o segundo, vamos falar assim, é o comprometimento, a dedicação, a seriedade que tem que ter no local de trabalho, no emprego, de querer fazer algo a mais. Se a pessoa quer crescer, eu me vejo dessa forma e eu vejo quem trabalha comigo, né? Eu vejo, na verdade, uma das poucas formas de crescer é isso, com a dedicação, sair do básico, fazer aquele algo a mais que a média geral não faz. É isso que eu procuro fazer. E também, um negócio que eu gosto
que não é todo mundo que gosta, eu procuro trabalhar com pessoas melhores do que eu e não tenho nenhum problema com isso. Se a pessoa tem mais capacidade, enfim, e mais em alguma área específica, eu gosto de ter pessoas Nos que ensinam. nos ensinam, enfim, e não tenham medo, assim. Tem gente que tem medo de perder o cargo, esse tipo de coisa. No meu caso, é o contrário. Se puder ter pessoas que trabalham, que tenham uma capacidade maior do que eu no trabalho, eu fico satisfeito. O resultado ele é em conjunto, né? Em conjunto. E tu vai aprender, né, com a Vai pessoa. aprender. Mas a gente ainda às vezes comenta que dentro da logística tradicional existe uma velha guarda que já está ali há um tempo, né? Pegamos aí essas escolas Perdigão, Sadia lá do passado, o cara que começou lá no chão de fábrica, o outro era auxiliar, não sei o que, hoje são gerentes, diretores, presidentes e vai se perdurando, né? Na sua visão, você consegue perceber a diferença dessas gerações, né? Os profissionais que entraram no mercado há 10, 15 anos atrás, para o cara que está entrando agora, você consegue destacar as principais diferenças desse profissional? A diferença é gigante, na minha ótica, né? Quando eu falei lá atrás que eu fui selecionado para uma vaga de supervisor, e depois, mais na frente, que eu fui convidado para trabalhar como supervisor de logística, aquele momento de virar um supervisor era um fato, era uma virada de chave. Não era fácil. A gente tinha que participar de processos competindo com outras pessoas bem capacitadas para poder ser selecionado. Hoje a gente fala lá que é muito fácil ser supervisor hoje ou coordenador, né? Na época era bem complicado. E é tão fácil que a gente tem uma carência de pessoa, justamente essas que fazem algo a mais, que eu falei. Pessoa que faz algo a mais hoje, rapidamente ela vai ser promovida para supervisor, para coordenador, para gerente. Na minha trajetória, seja lá na Perdigão, aqui na JBS, tem vários casos dessa forma, que acabaram crescendo, eventualmente, alguns na própria empresa, no caso JBS, ou até fora, receberam Sim. propostas, pessoas que vocês conhecem, né, que estão em outras empresas com cargos melhores, porque o mercado via dessa forma e acabou convidando para trabalhar com eles. E hoje a gente tem uma carência de mão de obra, de pessoal qualificado para esses cargos de média gerência. Eu mesmo tenho vagas em aberto que tem dificuldade para preencher e achar um profissional com o perfil que a gente busca para coordenar uma operação de transporte, de armazém e consiga trazer o resultado que a gente falou aí das metas dos indicadores. Então, eu vejo assim, quem estudar, quem se especializar no trabalho, fazer aquilo algo a mais, trazer uma novidade, cumprir os prazos, essa pessoa vai se destacar e tem um caminho fácil para crescimento. Eu diria que hoje está mais fácil crescer, principalmente para quem está começando a carreira, do que era lá atrás. Essa é a diferença da velha guarda que se falou com A A juventude de hoje. molecada nova, né? né? Ó, a gente no começo ali falamos do Grêmio e do Inter, né? Tu é chegado no futebol, não? Gosta de um esporte? Eu gosto de futebol, mas Tu tem atualmente cara, tu tem cara de ser o zagueirão bruto aqui. não, já faz um tempo que Volante. a própria rotina aí, eu jogava quando morava lá no Sul, a gente jogava, depois no início aqui em São Paulo, já faz tempo que não usa uniforme de jogo, não, de futebol. E o Mas- estádio gosta de frequentar, não? Gosto, sempre que eu posso eu vou, aqui em São Paulo, quando perdi, né, agora nessa semana, Palmeiras, ganhou do Palmeiras aqui, não deu para ir. Vocês foram juntos num jogo aí, Uma como é vez que é? eu estava comentando ali antes que teve uma final da Copinha São Paulo, né? E aí o Barça é colorado, eu sou gremista. Daí nós fomos no jogar. Toda a final da Copa São Paulo é no Pacaembu, na Sim. maioria das vezes, não sei se ainda continua sendo, né? E Continua. aí foi um jogão, pá, vai pra lá, vai pra cá, o Grêmio sai ganhando, o Inter empata, vai pros pênaltis e o Inter ganhou. Mas tinha uma resenha, acho que conta um pouco da resenha ali, que tinha um gremista infiltrado lá. Nós fomos eu, Danilo Vaca, que é colorado, um outro colega nosso que trabalha no CD da Anhanguera aqui, que é o Marcelino,
Eu nem sei porque time ele torce. Foi pela E o bagunça. Helder, né, que vocês conhecem, que é gremista doente, O Helder é de Marau também, ou ele é próximo ali, né? ele é de Siríaco, Sirio. mas começou trabalhando lá em Marau, lá na Pejigã também. A gente conhece ele desde daquela época, tanto que daí depois eu convidei para ele trabalhar aqui, fazer parte da nossa equipe aqui em São Paulo. Mas ele é doente, gremista. Aí ele foi junto lá com a gente na torcida, o Inter ganhou, foi campeão, e ele Teve que aguentar. teve que aguentar. Aí, Helder, ó, você que vai assistir, pô, os Colorado aquele dia ficaram em Porque cima, né? não quis ir pro meio da torcida. Tu comentou ali que teve a oportunidade de assistir um jogo fora. Sim, a minha filha, ela mudou para Itália, Milão, fazer o último ano da faculdade, no ano retrasado, daí eu fui com ela lá quando ela se mudou, fiquei lá 2 semanas com ela e aí nos últimos dias que estava lá teve um jogo da Champions, né, Inter de Milão e Bayern de Munique, e a gente fomos eu e ela. É um espetáculo da Champions, né? Sim. É um espetáculo que eu recomendo a quem gosta de futebol, tiver a oportunidade, principalmente com duas equipes De ponta, né? ponta, né? Ponta, um baita do jogo. É Mas baita. quando fala da organização, qual que é a maior diferença que você percebe? Porque a sensação que dá, pelo menos vendo os jogos de campeonato europeu assim, parece que o público é um pouco frio, né? Não tem aquela emoção que tem num jogo num Pacaembu, Não, primeiro a organização, né? Lá, para ir no estádio lá, ó, San Siro, na verdade chama Giuseppe Meazza, né? Fica no bairro São Siro. Tem o metrô que chega, é a última estação não lembro qual a linha do metrô. A gente comprou ingresso daí, enfim, como nunca tinha ido, a gente foi mais cedo, né? Sim. Porque se ambientar. se ambientar. Chegamos lá e tinha pouca gente no estádio. A gente comeu um lanche lá, comprei um boné da Inter e a gente entrou lá na arquibancada, no estádio, né? E assim, tava vazio ainda. E antes do jogo ele encheu rapidamente. Então, a primeira questão, a organização e o acesso do estádio, né? Mas com relação à torcida, lá pelo menos naquele jogo foi assim muito animado. A torcida gritando, participando, tinha no lado a torcida do Bayern e aí o restante do estádio da Inter, né? Assim, o hino da Champions Pô, cantando. chega a arrepiar, né? da Todo mundo Champions, fala que arrepia. Arrepia quando os times entram com aquela música lá. Mas naquele jogo especificamente que eu fui, a torcida fez barulho a partida toda. É que a gente, você vê o pessoal todo sentadinho de blusa, né, todo por conta do frio também. Mas eu observo uma situação das empresas, das grandes empresas aí, essas que a gente tem contato. A maioria, vocês são todos amigos, né? A galera que vem de uma longa data e você vê que às vezes mudam pessoas entre setores, mas não mudam as pessoas e vão surgindo muito poucos novatos e vocês vão puxando, né? O cara vai trazendo o cara dali da parte de baixo. Quando eu trabalhei e cuidava de equipe assim também, eu lembro que eu montei um time e eu trouxe um monte de cara que tinha servido o exército comigo, porque você precisava de uma relação de confiança. Como, como que você enxerga isso? Se é exatamente isso pela confiança também? Como é que você entende essa montagem de um time? Porque o resultado, ele depende exatamente da sintonia desse time, né? Vamos pensar que o papel do gerente ali, ele é um técnico que precisa ficar alimentando, cuidando das dores ali de cada um dos jogadores, montar as posições. Como que você vê essa estrutura, Basso? Principalmente tendo passado aí por vários setores, né, dentro da carreira. De fato, né, que você falou, as pessoas do nosso meio aqui, principalmente pegar as empresas, essas maiores aqui de proteína animal, frango, o bovino, né, são as pessoas parecidas, né, que eventualmente estão aí no meio, estão junto, daqui um pouco estão numa outra empresa, daí volta a trabalhar junto, né.
ou que você conheceu e vai lá, é a mesma pessoa, é aquela pessoa que conhece Sim. o meio como um todo, né? E é esse da velha guarda, viu? Porque você vai ver, boa parte está na faixa aí de 40 para cima, né? Ou 50, Ou como é o o caso. Zenta, quem que falava os Denta? Os Denta? Entrou no Zenta, já. Daqui um pouco mais um pouco essa turma vai parar, vai enfim, para outro tipo de trabalho e vamos ver como é que vai ser a reposição, né? Mas com relação à montagem de equipe, eu falei antes, né, que procuro trabalhar sempre que puder, vou trazer pessoas melhores do que eu. Agora, um fator importante, é a questão da confiança. Para mim é o primeiro. Tem que estar Né? fechado contigo. Competência, a capacidade, né? Mas se eu não tiver confiança, e a gente se depara ao longo da trajetória, já tive situações que quando Quebra a confiança. quebra, aí não tem como continuar, por mais competente que seja a pessoa. Já tive isso, né? Já tive pessoas, então, muito competentes, mas eu não tinha confiança, e pessoas com muita confiança, mas não estavam conseguindo responder aquilo que precisava. Mas, assim, confiança para mim é o primeiro fator para a tomada de decisão e montagem de uma equipe. Você comentou um ponto aí, né? Eu também já tive essa experiência de ter quebra de confiança. Até como conselho, né? Porque a gente tem, você sabe de muitas histórias, as coisas elas rodam dentro. A gente já ouviu e fala sempre aqui de que dentro da logística tu não pode ter inimigos, né? Porque uma hora você se encontra ou acima, ou abaixo, ou do lado, tem essas condições. Mas para o cara que está iniciando, né? A gente já falou aí dos conselhos para os jovens, mas essa geração nova que está entrando e ele percebe oportunidades, furos, né? Porque você entra num processo para corrigir esses furos e quando se fala de entrega, seja ali na ponta, no transporte, no carregamento, você tem várias fontes de desvio, pontos cegos que às vezes surgem dentro da operação, e isso brilha o olho do profissional para agir de forma errada. Para quem está há mais de 30 anos só crescendo, qual que é teu conselho para esse cara que às vezes está pensando na maldade? Eu, felizmente, ao longo da minha trajetória, tive poucos casos, assim, de encontrar desvios, né? De fato, é assim, ó, a gente envolve muito dinheiro, vamos falar assim, né? Sim, Seja no estoque, seja no transporte, com a questão do frete. Eu tive casos, felizmente, não foram muitos, porque aí entra justamente a questão que eu estava falando antes, a gente faz o link, né, com a questão de confiança, e tem que ter pessoas de confiança nessa área, porque tem muita abordagem, né, de fora para eventualmente ter um desvio, alguma coisa. Então, a gente montando uma equipe que a gente confia, que a gente conhece, a chance de dar desse tipo de problema é menor. Mas o que eu falo é o seguinte, isso é do caráter sim. da pessoa. E ela não pode se deixar tentada, seja para desviar uma peça de carne ou um valor de frete, porque é pouca coisa, né? Porque quebra a confiança e aí, por menor que seja, é uma situação que eu não tolero, O mercado também não perdoa, né? não perdoa. E eventualmente o mercado fica sabendo, né? Sim, Porque como também linkando, né? As pessoas do se meio comunica. se comunicam, pedem as referências, acaba chegando até o mercado que a conduta da pessoa foi errada. Sim, existe, né, obviamente que a lei ela é contrária a isso, né, a lista negra, mas a gente sabe que existe nesse meio de comunicação, você pede uma referência, É. né, e essa referência acaba se perdendo durante o caminho e não tem volta, né? Ô, Basso, nos bastidores aqui nós estávamos conversando um assunto, né, meio sério, assim. No meio da vida deu um susto aí. O que aconteceu? Na verdade, foi recente, né? Eu tive que fazer umas cirurgias aí de câncer de pele, umas grandes, né? Uma grande
na cabeça, mas felizmente a gente conseguiu tirar e agora estou fazendo acompanhamento, né? Acompanhamento direto com médico, com oncologista, com dermatologista, avaliando questão genética também. E o importante é o acompanhamento. Então, aqui também, como uma recomendação, inclusive tenho falado para o pessoal que conheço, seja do trabalho, seja da família ou amigos, se tiver alguma, envolvendo mais a parte de pele, né? Se tiver alguma suspeita, vai atrás. E de preferência com um oncologista, né? Que inicialmente foi com um dermatologista e ele não deu continuidade. Então, da minha parte, felizmente, eu fiz as cirurgias, tirei, mas agora eu faço acompanhamento periódico. Além do acompanhamento, né, na questão da pele, a gente tem que estar se cuidando o tempo todo com protetor, no sol ter também boné, chapéu, enfim. É um negócio que eu vou ter que acompanhar até a vida toda, né? Porque pode eventualmente surgir novas fontes, né? Novos locais com essa doença. E deixa eu te perguntar, a logística, querendo ou não, ela tem um perfil de tirar um pouco, vamos dizer assim, o profissional Do da sério. sua qualidade de vida, né? E você sempre foi um cara que cuidou da saúde, como é que era com esse cuidado? Ultimamente, não. É um ponto que não tá ok, vamos falar assim, na minha vida. Eu tenho que dar uma equilibrada a mais, principalmente na questão física, né? De exercício, que buscar o equilíbrio, né? Entre trabalho, entre cuidado com o corpo mesmo, né? Então, é um ponto que na minha balança está em desequilíbrio hoje, tenho que cuidar disso. Achamos um desequilíbrio, porque o Barça ele é totalmente, vai, É, né? mas tem um ponto que eu observo que é muito, que eu aprendo muito falando com as pessoas, começar a fazer uma leitura do perfil de cada uma delas que a gente vai conversando, né? Você tem os mais elétricos, você tem os enérgicos, você tem os caras voados assim, cada um tem um perfil, mas me chama a atenção a tua tranquilidade. Tu é enérgico nas reuniões, nas cobranças, mas eu sempre notava aquele cara chegando agitado, tal, o Baço naquela calma, aqui nós estamos batendo um papo numa calma. Isso é um perfil seu da vida toda, ou você já foi um cara mais Veio agitado? moldando isso. Exato, veio moldando isso ao longo da carreira. Não, eu acho que o próprio perfil, mas a gente vem ao longo do tempo também, porque no dia a dia a gente se depara com situações que realmente dá vontade de explodir, né? Chutar o balde que a gente fala. E talvez em alguns momentos a gente tenha que fazer isso para deixar extravasar, né? O Baço explodindo. Ah, Não, mas assim, é, externamente vou falar que você vê dessa forma, mas internamente a vontade em algumas situações é realmente É de raiva, né? ter uma explosão, vamos falar assim, né? Mas a gente tem que sempre pensar, eu falo para todos, né? Tem que contar até 10, tem que respirar fundo para não falar alguma coisa que a gente vai se arrepender depois. sim. Sempre tem que pensar isso. Então, é assim que eu procuro trabalhar, é assim que eu procuro viver. E é assim que eu procuro orientar também, desde da filha, né, das filhas, para que não façam algo ou falem algo que depois vão se arrepender. As tuas filhas vão seguir o mesmo caminho que o pai aí, vão ir pro mundo da logística? Como é que tá isso aí? Não, não, Já foram orientadas? Vamos cuidar o frete, a meta. não, está em outro caminho e da logística realmente tem que Só. gostar da logística, né? Porque ela é uma atividade que realmente acaba sugando porque, pelo menos na área que eu atuo, nas empresas que eu atuo, porque no meu caso, né, voltado para centro de distribuição, pelo Brasil, é uma operação que roda 24 horas. Eventualmente, assim, eventualmente não, tem muitas pessoas que trabalham uma operação, entre aspas, mais tranquila, porque é a operação que acontece só de dia, com carga seca. No meu caso, é 24 horas e com produto perecível, né? Então tem todo um cuidado na cadeia aí do frio e também com shelf life curto. E aí, à noite uma operação mais crítica dentro de um CD, né? Do nosso CD, porque onde está todo o embarque, todo o faturamento. Então acaba sugando bastante. E não é isso que elas querem. Não quero. Principalmente a juventude, né?
não é isso que querem. Ô, Basso, dentro dessa jornada, né? A gente já falou ali, por exemplo, você foi um cara de muitos projetos, citamos ali o projeto de gestão, agora a gente começa a observar a evolução dessas partes virtuais, tecnologia de inovação, a inteligência artificial, só que a gente depara com o que você citou, por exemplo, da falta de caminhões, falta de veículos. Como que você enxerga toda essa inovação vindo para o mercado dentro da estrutura que você cuida? Você acha que tudo que está vindo é aplicável? Principalmente vocês que vão levando um negócio mais, né, aos poucos. Como que você enxerga tudo isso que vem sendo falado em relação à automatização, tecnologia? É o que eu vejo que, assim, gradativamente isso vai ser incorporado nas operações, nem tudo que está vindo eu acho que vai acabar ficando. Tem muita coisa nova o tempo todo, né? E tem coisas novas que a gente fosse fazer uma retrospectiva, sei lá, 10, 15 anos, a gente achou que aquilo lá de fato ia acontecer e não aconteceu, seja por causa de custo, por causa que não era operacionável. E agora tem mais novidade ainda, né? Então, assim, a gente tem que ir testando e vendo se aplica ao nosso modelo de trabalho, se o nosso custo permite implementar determinada tecnologia, mas a gente tem que estar acompanhando a evolução. Aí, através de network, através de feiras, através de seminários, e aí fazer análise com o fornecedor, chamar o fornecedor para que ele conheça a nossa operação, para que a gente conheça qual a ferramenta que ele está desenvolvendo e ver se tem liga, vamos falar assim, com a nossa operação. Eu vejo dessa forma. Tem que acompanhar, mas acho que nem tudo, pelo menos no nosso modelo de trabalho atual, a gente vai conseguir implementar, mas a gente tem que estar acompanhando o tempo todo. Ainda nessa linha, né? Com o surgimento aí desse boom do e-commerce, a logística mais falada do momento, né? Em alguns momentos surgem discussões entre vocês em relação a inovações ligadas a esse impacto causado pela logística e-commerce, de se criar Não, ideias novas, conceitos a novos. gente discute, já discutiu, já pensou em fazer alguma coisa nesse sentido, mas no nosso caso especificamente, que é uma venda para a gente atender ao cliente, não ao consumidor, Sim. aí é bem diferente do que o e-commerce, né, que vai aquela entrega rápida, se pagar logicamente por ela, mas tá batendo lá na tua casa, qualquer horário, né, fazendo entrega. No nosso caso, ela é limitada até em função do que falei antes, da entrega Sim. noturna que a gente não tem, né, da demora que a gente tem para descarregar em clientes, né, alguns clientes. E é um negócio que a gente gostaria de fazer, como falei, entrega noturna. Isso abriria bastante possibilidades para nós, né? Mas, por enquanto, pelo menos, o modelo de compra permanece o mesmo do cliente, do açougue, da padaria, do supermercado, e a gente vai lá e entrega. Se a gente pudesse mudar isso aí, se estivesse na nossa mão, certamente a gente poderia implementar umas outras coisas. Mas a gente atende como para atender como que a venda é operacionalizada. E a venda acontece conforme a demanda do cliente. Então, nós praticamente somos uma consequência daquilo que o cliente está demandando. Ô, Bassi, eu tenho uma dúvida aí. Nos momentos de lazer, o que que o Bassi faz? Ele tem um perfil de quem lê livro, vai assistir um bom filme. Qual que é o hobby do Bassi? Não, é nessa linha mesmo. Leitura, E aí eu vou desculpa te cortar. Quais livros ou quais tipos de livro? O que que tu busca? Isso é não, eu já li mais livros, principalmente quando fazia as faculdades, os MBAs que falei, tem mais livros técnicos, né, voltado ao trabalho. E depois disso eu tenho, assim, tem uma biblioteca boa lá da minha e da minha esposa, mais dela, né, porque ela é professora universitária. E mas envolve assim assuntos gerais, envolve desde questão de história,
desde questão de romance, alguma coisa de ficção, questão de viagens também, bastante, né? Acabo lendo bastante de viagem, não só agora em internet, né? Mas também tenho livros, tenho revistas, vai nessa linha aí. Tem que escrever um livro, né? É Agora, isso que eu ia perguntar. Tu nunca pensou em escrever, né? Tem a esposa jornalista, professora, nunca pensou em se aventurar por essa. Não, até agora não. Não tive tempo Tem para bastante isso. história, né? Quem sabe mais para um frente, né? livro sobre logística, sobre É, viagens, né? exatamente. Ô Basso, a gente comentou no início, né? Das pessoas que te citaram como referência ali durante a trajetória. Quem são as pessoas que são referências para o Basso aí ao longo dessa jornada? Olha, eu diria que as pessoas que foram meus chefes, né, meus líderes ao longo da trajetória, não foram muitos, né, praticamente foram duas empresas que eu trabalhei, né, assim, mais de longa data, mas pegar lá desde o início que todas elas contribuíram para mim, né, lá na Perdigão, lá o Dirceu Dallagnol, Ernesto Piccoli, o Volmir Vesely, está nativo ainda, o Zé Luiz Santin. Depois na logística, né, efetivamente o Vitor Berto, o Cid Bareta, o Ricardo Jacob, trabalhei pequeno tempo com ele na Seara, e aqui na JBS com o Schumacher, né, o Gilmar Schumacher, já a gente está 12 anos junto aí, ele como meu gestor, né, e tenho aprendido muito com ele, o conhecimento dele é grande, né, então a gente 12 anos junto, uma parceria longa já, né, e acaba sendo uma referência. E com o Schumacher, tu já tinha trabalhado em outras ou não? Não, não, foi a primeira. A gente começou praticamente junto, né? Ele começou em janeiro de 2012, eu também. E desde então a gente está Então, nessa na na pegada. pegada. E ali ao longo dessa, você citou várias pessoas, vocês mantêm contatos? Teve uma das conversas que a gente teve aqui que o pessoal tem um grupo de ex-sadias, né? Os Os ex-sadios. ex-sadias. Você tem contato com esses caras aí que você citou? Eu Tem, tenho o contato com pessoal tá no alguns, né? mercado? Com alguns, não todos. Alguns a gente acompanha por Facebook, alguma coisa assim, mas parte deles, né, são lá do Sul e eu tenho ido pouco para lá, uma, duas vezes por ano, a gente acaba não se encontrando. Parte a gente mantém contato, outros a gente acaba perdendo contato, né? Mas eles ficam aqui na minha lembrança como pessoas que contribuíram para o meu desenvolvimento. E muita gente, a gente sempre tem uma pergunta que a gente faz aqui para as pessoas, né? O legado, né? Que é importante, né? Entender o que que é a ideia das pessoas, o que que é o propósito, enfim, o que que o Barço tem de desejo de, se as pessoas fossem pensar, eu já trabalhei com o Barço, ele é essa pessoa que, qual que seria o legado que tu tem, que tu imagina que tu queria deixar para as pessoas? Pergunta difícil, né? De falar da gente Não é eu fácil. tenho a dificuldade, mas eu acho que envolve mais questão de comportamento, né? No sentido de que a pessoa conseguisse me ver como uma pessoa humilde, né? Uma pessoa confiável, né? Pessoa que pode confiar, uma pessoa comprometida, considero a pessoa muito comprometida, muito dedicada. E eu falo que essa evolução que eu tive até aqui foi bastante baseada no esforço, bastante baseada no suor, no dia a dia, no trabalho. E a gente tem um valor na JBS que tem 7 valores, mas um fala atitude de dono, né? Exatamente. E que considero, e nas avaliações que eu tive também foram fortes na minha avaliação, eu considero que eu tenho isso bem forte. Então, que a pessoa me visse como dessa forma, né? A pessoa que pode conversar comigo, pode confiar, pode contar comigo. Chama atenção, né? O número de pessoas ali que você citou no começo que você fazia a gestão. Em algum momento, né? E eu não perguntei isso para os outros, mas eu quero passar a perguntar. Em algum momento você tem noção da proporção e do tamanho da responsabilidade, né? O tamanho da empresa, né? Você pega gente aí que coordena bastante gente também e, queira ou não queira, são empresas referências, né? São gigantes do mercado e tu olha
para gente que está no dia a dia e acompanha o tamanho, porque às vezes o consumidor final ele vê muito o jornal, a mídia ali, mas ele não tem a noção do tamanho que é o processo para poder fazer tudo isso acontecer. E às vezes a gente aqui no dia a dia, você tá tratando com a gente pensa, meu Deus, quanta gente a gente está falando, quanta gente a gente ajuda, quanta gente a gente se relaciona. Em algum momento você para e faz essa análise do tamanho que tu é dentro da estrutura, a altura que tu tá, a quantidade de gente. Não, eventualmente eu penso sobre isso, né? Porque a minha trajetória aí se resume praticamente essas duas empresas, pegar lá a Perdigão e com a entrada da BRF, é a maior empresa, né, dentro do segmento dela, e agora na JBS principalmente, que é a maior do Brasil, é a maior do mundo no segmento, né, mas trazendo especificamente para a minha área de atuação, né, a maior, enfim, envolve muita gente, muito recurso, né, muito investimento, a operação gigante mesmo, seja no armazém, seja no transporte, na quantidade de entregas que a gente faz todo dia é um volume absurdo, né? No ano passado, por exemplo, sob a minha responsabilidade, a gente fez mais de 2 milhões e 200 mil entregas no ano. Nossa, Tá louco. é muita coisa. A gente faz todo dia mais de 10 mil entregas, né? Com centenas de caminhões, centenas de pessoas trabalhando nisso. O orçamento que a gente tem para fazer toda essa operação é gigante, é maior que a maior parte do PIB das prefeituras do Brasil. Então, de fato, é uma responsabilidade, a gente tem que estar cuidando de todos os detalhes, porque qualquer coisa que a gente faz lá é um volume de dinheiro bem alto. E aposentadoria, tu pensa em trabalhar até o final da vida, vai pescar, vai viajar, qual que é a tua visão de futuro aí para... Não, na minha ideia atual não é trabalhar até o último dia, pelo menos não no ritmo atual, né? Minha ideia aí mais para frente é diminuir o ritmo, viajar mais, A hora que fala de viagem, o sorriso vem na lata. viajar mais e também diminuir o ritmo até para cuidar a questão da saúde, que falei, né? Dar uma equilibrada. Esse é o meu pensamento, assim, Curtir a família, né, viajar. isso. Tu tem perfil de tomar vinho, toma alguns vinhos ou não? Toma vinho. Não só vinho, mas vinho também. Você acha que as pessoas que, não talvez os que convivam, né, mas os que ouvem falar do nome do Baço no dia a dia, você acha que eles têm conhecimento do cara culto e fino que tu é, ou não? Porque eu me surpreendi. Não, eu já tinha essa visão, Eu tá? não, porque Que eu sigo ele, né? eu não. O pouco que eu conheci era somente das reuniões ali de trabalho, né? Então, você conhecer o cara no trabalho é uma coisa, você ficar ouvindo a gente nas prévias ali, porque sempre que a gente vai entrevistar alguém, a gente não estuda a pessoa, porque eu acho que você tem que deixar acontecer natural. Mas a gente falando, ó, vai vir fulano, vai vir ciclano, ó, fala isso, ó, fala, ô, fulano faz isso, não é possível, né? E a gente teve um cara que a gente entrevistou aí ontem, James? o James Boris, eu não conheço lá da Zanqueta, né? E aí eu fiquei pensando, cara, mas como é que eu vou desenrolar, né, essa conversa? Porque eu nem sabia que ele era conhecido do Tailã. E eu, no princípio, eu fiz a minha listagem só com pessoas que eu conhecia, e no meio do caminho surgiram algumas. Tipo, eu citei já o Diego Sarmento, surgiu umas outras pessoas que um indicava, ou fala com essa pessoa. E aí você fica naquela ansiedade. O cara veio aqui ontem, parecia que a gente era amigo desde de criança, Exatamente. na conversa, a maneira que ela fluiu, as coisas em comum que o cara viveu. E você acha que as pessoas têm essa noção de quem era o Baço? Não, mas isso que você falou no início, não, Não condiz? não Não é um condiz. cara fino, Não, é um cara fino. Não, claro que é, pá. não, eu procuro estudar, enfim, mas acho que está longe disso É que talvez você acha que não aparente, né? Porque
às vezes o semblante, a imagem carrancuda, o ser enérgico, né, aquilo faz principalmente a molecada mais nova, que é né, um dos objetivos nossos, o cara olha e fala, mas quem que é esse cara aí? Né? Quem que é esse cara? Como é que esse cara chegou aqui? E não tem a noção do que vem por Sim, trás da história, né? sim. Mas me surpreendi, cara. Não, massa, eu vejo porque além dele, a esposa dele, né, até nos bastidores ele nos contou que ela tem uma rede social de viagens que indica, pô, e daí tu junta dois, um que gosta de viajar, estudioso, ela jornalista, isso também deve dar match, né? Deve ser mais ou menos É assim essa que, relação, é né? que quando a gente fala do o cara culto e fino, ele tá muito, pelo menos pra mim que sou da roça, ele tá ligado ao cara ler, tomar vinho, viajar, ir no museu, ir né, em lugares mais históricos, né? Mas eu junto tudo isso aí, Helder. Sou Então, da roça também, sabia? você é da roça? Da roça também. Mas e aí também, isso que você falou de viajar, museu, enfim, tá tudo. É Não, isso aí. não quer dizer que uma coisa tem que estar separada da outra. Sim. Enfim, as minhas origens lá, eu gosto, tenho até orgulho lá, minha família continua lá. Mexer com uva lá também, pro sul, a região de Marau ali Tinha uva, depois que o meu pai morreu, meus irmãos acabaram com a com as parreiras. com as paredes. Mas agora mesmo estava lá em janeiro, a gente foi lá para a Serra, lá para Bento, pro Vale dos Vinhedos, Ah, lá lá é lindo, hein? com a minha esposa, meu irmão, minha cunhada. É um lugar top lá, fantástico. E não pode deixar de trazer um vinho de lá, né? As vinícolas, né? Tu tem as vinícolas lá, é Quem coisa não boa. conhece é um local fantástico, né? Eu tenho. É que eu não sou chegado em vinho, mas Não, minha mas é esposa muito fala legal. de ir pra lá Mas também. é comidas. Chegado na comida italiana Nossa, lá. Eu sou boia fria, fui boia fria, então a minha esposa fala pra mim assim: para, come devagar, come menos, assim, depois que tu alaciou o estômago já era. Lá vai comer e beber bem. comer. Já foi na Maria Fumaça lá de. Já. É coisa mais linda. Vai da onde até onde ali? É de Bento até Carlos Barbosa e aí volta. É a coisa mais linda. E daí é dentro de um trem, né? E aí vai vai o pessoal fazendo Tem apresentações. aquele de Curitiba ali também, no Morretes ali, né? Não. Também é Tem. bom. Já foi lá Já também? também. Viu? Eu vou começar, tipo, a Barreado pegar lá. as dicas aí, né, pessoal? Qual que é o canal das dicas aí, ô Da Boss? tua esposa? Viagens e Histórias, da Eliane Basso. Ó, Eliane Bar. ó, vocês aí que querem ter um bom roteiro, saber imagina comida boa, locais legal, sigam aí o canal da nossa amiga aí. Vamos deixar mencionado na publicação lá. Ok, Vamos colocar legal. lá. Mas assim, o Basso, eu particularmente gostei muito, o Basso ensinou bastante coisa, principalmente uma pessoa culta. Eu gostaria de te agradecer a oportunidade de nós ouvir a tua história. O objetivo aqui é mais ou menos esse, é contar a história. As pessoas ficam aquela, pô, mas será que eu sei falar? Eu vou falar bonito, vou gaguejar? Não, é vir contar a sua história. E mais nada melhor do que as pessoas que a gente está entrevistando. Então, eu gostaria de te agradecer bastante, parabenizar, né, pela história, pelo jeito que conduz aí. A gente trabalha junto há um bom tempo e eu sou um fã e um admirador da personalidade que você tem e conduz a vida. Eu que agradeço, Tailã, mais uma vez, Helder, pelo convite. Realmente a conversa foi bem tranquila. A gente poder compartilhar a questão da vida profissional e pessoal, né? E como você falou, a gente conhece um bom tempo, tem uma parceria boa, além da questão do trabalho, né? Obrigado aí, sucesso para esse canal de vocês, para esse trabalho que vocês estão fazendo e que certamente, como você falou, Helder, de até ajudar o profissional que está começando, né? Se a gente puder compartilhar alguma coisa, contribuir, eu acho que vai estar atingindo o objetivo também, né? Sim, sim. Eu gostaria de deixar um recado aqui para os colaboradores do Baço, né? Que estão ruim na meta aí, já sabe como chegar nele. Indicação de um livro, de Um uma viagem, vinho. um vinho, e já pede aquele aumento, já sabe como fugir do número, né? Ô, Bas, cara, eu agradeço a confiança, agradeço você ter aceito o convite de prontidão, né? Por mais que não batia e aí a gente conseguiu essa marcação desse papo. Mas eu acho muito legal, porque assim, além, obviamente, do objetivo da gente fazer as pessoas ouvirem histórias e ver que cada um tem uma vida.
até agora a gente não teve uma história que se repete. Não, Entendeu? as histórias São nunca vão caras, se repetir. elas nunca se repetem e tem os altos e baixos, outros o cara sempre subiu, o outro surgiu do nada. Só que eu acho que o que a gente está conseguindo é quebrar exatamente o paradigma do gestor, do líder, do chefe, né? Cada um interpreta um de cada forma, mas a gente trazer o convidado para uma mesa e deixar ele se sentir fora da caixa mesmo. Qual é a caixa? Qual é o contexto de caixa? Você está na tua rotina diária, cuidando da meta, do número, tem que ser o cara que transmite, ao mesmo tempo que segurança e confiança, transmita a responsabilidade do cargo, né? E quando a gente senta na mesa, aqui não estamos falando de negócio, não estamos falando como fornecedor, como cliente, como, né? É meramente contar a história, porque independente da tua posição hoje, cargo, salário, tempo de empresa, experiência, somos seres humanos, cada um com a sua história e cada um com um exemplo que pode servir para alguém em algum momento, né? Então eu agradeço de coração a tua vinda, espero que a gente se encontre aí mais vezes e um dia eu possa pedir um roteiro bacana de tenha cacife para viajar. Não, é isso aí. Tá bom, muito obrigado. Fechou? Logística Fora da Caixa fica por aqui e até a próxima entrevista. Aí, valeu.